Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ju Fracaroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, eu tava falando pro convidado de hoje que eu tenho tantas coisas pra falar. Eu poderia falar que ele se apresentou em Harvard. Poderia falar que ele já teve um canal no YouTube pra fazer mágica. Eu poderia falar, inclusive, que 97,8% dos alunos disseram que as expectativas foram superadas. Mas ele hipnotiza as pessoas. Então talvez nada disso seja real. Tudo isso seja da cabeça deles. Então vamos descobrir hoje. Eu tô aqui com o Romani Souza. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Braulio, Ju. Muito obrigada por ter vindo. Sério, é uma honra ter você aqui. Eu tô um pouco preocupada, amor, com esse episódio, mas eu acho que vai dar tudo certo no final. Sim. A expectativa desse episódio é que você imite um animal. Não, eu vejo isso na televisão, seria legal. Mas tudo bem, vamos ver se até o final do episódio a gente consegue Tá vendo aí? Mas vamos lá, já vamos começar nisso. Tipo, isso. O que é hipnose de verdade? Porque quando a gente fala de hipnose, a gente realmente pensa. Tanto que quando você chegou, eu falei, o Ale vai imitar uma galinha. Olha lá, ele já tá imitando, entendeu? Eu acho que é interessante você se apresenta pra galera, fala quem é você e explica um pouco o que é a... Hipnose. Ele já esqueceu. Vamos lá, esquece o... Não, brincadeira. Não olha muito pra ele, amor. Mas, pessoal, muita gente faz essa pergunta. O que é hipnose? E essa é uma pergunta que chega a ser até polêmica em relação a próprias pessoas que estudam hipnose há mais de 10 anos. Porque existem diferentes explicações para uma mesma palavra. Inclusive, neurologicamente falando. Eu tenho pós-graduação em neurociência, eu também sou apaixonado pela mente humana, eu vim da área da psicologia, eu me formei em psicologia antes, e a definição que eu acredito ser hipnose, aquilo que eu considero a hipnose, principalmente essa hipnose moderna, e que tem a ver com o processo de autoconhecimento, de transformação, que eu chamei de transformacional, pelo conceito de ser usado para ajudar no processo de autoconhecimento e desenvolvimento humano, eu considero ser usar a comunicação para criar uma realidade. Como assim, Romani? Usar a comunicação para criar uma realidade. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos lá. Você tem certeza, quem está assistindo aí, quem aqui já procurou a chave do carro com a chave na mão? Comenta aqui pra gente. Ou até o celular falando no celular. Não, melhor é o óculos aqui. O óculos, usando o óculos. Ou às vezes, a gente tá, se for parar para pensar, às vezes a gente jura que deixei essa caneca aqui, a caneca... Ela tava aqui do lado, a gente tá procurando a caneca na mesa e ela tá na nossa frente, a gente não vê. Quem já passou por essa sensação? Esse é um exemplo de como a nossa comunicação, a nossa sugestão prévia altera a nossa percepção de mundo. A nossa percepção é construída através dos 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. E através dos 5 sentidos a gente percebe o mundo. Quando nós alteramos a comunicação, e comunicação não é só a fala. Às vezes tem essa confusão também. Então eu falo e eu altero a comunicação, fui hipnotizado. Não é só a fala. A fala é um dos pontos da comunicação, mas a comunicação também acontece de forma interna. Os meus pensamentos, aquilo que eu acredito sobre mim. Um outro exemplo prático é... Quem está assistindo aí, eu tenho certeza que esse vai ter muita gente, porque eu trabalho com isso, então eu sei. Quem está assistindo aí que já teve uma sensação de perda de controle. Talvez o coração comece a acelerar, a boca começa a ficar seca, a sensação parece que eu vou ter um infarto. Às vezes vai até no médico e fala, cara, mas você não tem nada. Quem já passou por essa sensação? Às vezes até acordando no meio da noite. Isso é o chamado ataque de pânico. E se for parar para pensar, isso é um processo hipnótico também. A pessoa, ninguém faz isso porque quer. Ninguém escolhe sentir depressão, ninguém escolhe sentir pânico, ninguém escolhe sentir uma dor crônica, uma enxaqueca. Isso está diretamente ligado com a nossa comunicação. E quando eu digo comunicação, não é apenas pensamento. Como assim? Pode ser pensamento também. Mas pode ser a nossa fisionomia, a minha fisiologia. Pode ser o que eu estou falando sem perceber, eu vou conduzindo a um estado hipnótico. E pode ser até o ambiente externo me hipnotiza. Ele comunica comigo algo. Um exemplo prático disso daqui... Se aqui no ambiente externo eu percebesse que, sei lá, o teto vai desmoronar, a minha reação fisiológica se altera. Então, o ambiente me hipnotiza, o que eu falo me hipnotiza, o que eu estou vendo me hipnotiza, aquilo que eu penso me hipnotiza. E hipnose é muito mais do que só a ideia de pensar, nossa,
come uma cebola, vamos comer fingir que é uma galinha. Eu ainda quero muito ver o Ale fingindo que é uma galinha. Essa ideia, eu acredito muito mais em... Nós vivemos em um estado hipnótico, nós fomos hipnotizados, e o objetivo dentro de um processo de autoconhecimento, com terapia, entendendo mais sobre desenvolvimento humano, é sair do estado de hipnose que eu estou para entrar em um novo estado de hipnose mais congruente com aquilo que faz bem para a minha vida. Um exemplo, uma pessoa que tem uma síndrome do pânico, poder entender mais sobre as próprias emoções, os próprios sentimentos, para sair do estado hipnótico que ela se encontrava antes. Ela estava se hipnotizando, sem perceber. E às vezes gatilho simples. Pode ser um ambiente, levava uma informação, não é consciente, sem perceber, o corpo reage. Não é nem um pensamento. Por quê? Porque se fosse só um pensamento consciente, a pessoa ia pensar diferente, mas ela não consegue. É no corpo, na hora que vê ela já está reagindo. Da mesma forma, uma pessoa que está sentindo depressão. Isso muda a fisiologia dela. Mas o interessante é que se eu fui hipnotizado para entrar em um estado que não está legal para mim, eu posso ser hipnotizado de forma positiva para entrar em novos estados que vão estar mais congruentes com a vida que eu desejo viver. E um exemplo prático sobre isso. Eu sei que tem gente que está pensando, cara, mas eu nunca passei por hipnose. Será que não? Eu vou dar um exemplo prático. Vocês, o corte de cabelo, a roupa que estão utilizando, a forma que você fala, o sotaque, nós fomos doutrinados para acreditar naquilo que nós acreditamos. E sem perceber, eu vou vivendo a vida acreditando que eu estou fazendo as minhas escolhas. Mas a maior parte dessas escolhas tem... Na neurociência tem algumas pesquisas interessantes que mostram que várias decisões são tomadas. Por exemplo, tem uma pesquisa que pega e pede para a pessoa deixar as duas mãos e coloca... Basicamente pede para ela, olha, você vai fechar uma das mãos. E até de 6 a 7 segundos antes dele fechar a mão, e mesmo ele pensando que ele não estava pensando em qual mão ele iria fechar, já é possível detectar qual mão ele ia fechar. Ou seja, uma decisão racional, muitas vezes, ela é justificada, mas eu já tinha tomado ela antes. Um exemplo prático disso, quando nós vamos num restaurante. Se a gente recebe umas balinhas, a probabilidade de dar uma gorjeta é maior. Ou se você chegou no restaurante, você estava com bom humor, mesmo que o atendimento tenha sido ruim, mas você estava bem, a probabilidade de você deixar uma gorjeta também vai ser maior. Nós somos hipnotizados e hipnotizamos o tempo todo. Para mim, hipnose não é um estado para o qual eu vou, mas um estado que eu estou e entendendo, é quase um estado de consciência, não um estado alterado. É um estado de consciência, na minha visão. A gente pode colocar que quando faz uma hipnose para melhorar algo, é como se estivesse reprogramando o cérebro? Tem definições. Eu gosto de dizer que você vai sim ter alterações, até neurológicas, dependendo. Tem até neurocientificamente, você consegue ver o cérebro trabalhando de forma diferente, mas eu gosto da ideia de um processo de amadurecimento do eu, sem pílula mágica. Eu não acredito na ideia de simplesmente, beleza, eu vou fazer 1, 2, 3, durma, seus problemas desapareceram. A gente queria. Mas eu vou te falar uma coisa que é muito interessante. Para algumas pessoas, em algum momento, isso vai ser possível em 1, 2, 3. Só que esse 1, 2, 3 é porque aquela pessoa estava preparada para aquele ponto. É o ponto de inflexão da vida dela. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho certeza que alguém que está assistindo talvez passou por um momento desafiador e esse momento durou muitos anos. E de repente, cara, deu um clique e aquilo foi uma virada de chave. Essa virada de chave talvez seja quando ele se hipnotizou para entrar em um novo estado. E tem técnicas para conduzir essa virada de chave. Eu gosto de dividir em 4 momentos. O primeiro momento é o momento da tomada de consciência. Eu gostei muito do que você falou, Ju. Olha, eu tô com essa questão que eu quero resolver, essa questão. Ótimo! Por quê? Porque se eu tenho consciência, eu consigo melhorar. O que é a primeira coisa que uma pessoa precisa para sair de dentro da prisão? Imagina que eu estivesse em uma prisão. O que é a primeira coisa que eu vou precisar para sair de lá? Saber que tá preso. Muita gente pensa, ele tem que querer, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter... Não, ele vai precisar disso, mas depois.
A primeira coisa é saber que está preso, senão a gente começa a conviver ali dentro daquela prisão e achar que a vida é assim. O famoso cair a ficha da pessoa. Isso. É como se a pessoa achasse que o normal é viver em depressão. O normal é viver com um transtorno de pânico. O normal é viver com o trauma travando a vida dele. Ou o normal é... E de repente ele toma consciência. Ao tomar consciência, tem a segunda fase que eu chamo de inconformidade. Por que inconformidade? É como se a roupa velha não servisse mais. Eu fico incomodado com aquilo. Não serve mais aquela roupa. Se tem técnica para isso, se você conduz a tomada de consciência de forma estratégica e promove a inconformidade, esse momento faz com que a pessoa comece a olhar o mundo de forma diferente. É o que eu gosto de chamar de quando você vê, não dá para desver. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu não sei se vocês já passaram por coisa parecida, mas quando eu era criança, eu vendia picolé na rua. E com 6 anos de idade, quando eu vendia picolé, eu não achava que aquilo era... Nossa, que eu tô sofrendo porque eu tô vendendo picolé com 6 anos. Pelo contrário, eu achava incrível porque eu chegava depois ia pra loja de R$1,99 e comprava brinquedo com o dinheiro do que eu tinha vendido. Então, era divertido. Eu morava em uma cidade pequena, não tinha violência, era tranquilo. Eu fazia amizade com as pessoas ali. Era divertido pra mim, o significado que eu estava dando. E uma coisa, eu cresci com a mentalidade que parece que a minha visão era, não, se eu ganhar um salário mínimo pro resto da vida tá bom, e é assim que vai ser, e eu tinha essa mentalidade. Uma das pessoas que mais me ajudaram, eu posso dizer que foi a minha esposa, a Lorena. Ela aumentou a minha visão de mundo, as minhas referências e também os meus pais. Porque eu vi o meu pai e a minha mãe sair de uma situação, por exemplo, meu pai, ele... já, por exemplo, foi boia fria na fazenda, ele nasceu numa família com 11 irmãos, ele saiu de casa com 15 anos porque a mãe e o pai não tinham condição de criar todos os filhos e porque a mãe falou, cara, o melhor que você faz é sair daqui, porque senão, quando você tiver mais velho, você vai ficar igual aquele cara ali que tá capinando a roça com 70 anos de idade. E ele teve que se virar. E eu vi o crescimento dos meus pais. A minha mãe nasceu em um vilarejo, parece uma roça também, e eu vi o crescimento dela. Eu vi o crescimento. Minha mãe, depois ela montou uma loja, montou outra loja, depois ela vendeu as lojas por qualidade de vida. Mas o que eu tô querendo dizer com essa história? Eles me hipnotizaram, porque eu percebi que eles tiveram condição de crescer. Meu pai depois se tornou produtor rural, saindo do nada, montou uma empresa hoje com mais de 200 colaboradores, e isso começou a me hipnotizar, só que ainda eu tinha um receio dentro de mim, como se, cara, eu não preciso de dinheiro na minha cabeça. Então tudo bem, eu lembro quando falava assim, ó, coloca aí uma meta do que você deseja fazer. Eu escrevia tipo R$2.000 por mês, e eu achava aquilo que tava o máximo. E uma coisa que mudou foi de dentro para fora. Eu ressignifiquei aquilo dentro de mim, eu fui hipnotizado. Eu entrei numa tomada de consciência muito forte, numa inconformidade que me moveu adiante, porque eu percebi, caramba, quando eu consigo ajudar mais pessoas, eu resolvo mais problemas, eu dei um novo significado para aquilo. Não tem a ver com só querer ganhar dinheiro, tem a ver com levar minha mensagem para o mundo, resolver outros problemas, porque a gente só é pago se a gente está ajudando alguém, o valor que a pessoa recebe tem que ser maior que o preço que ela paga para funcionar. E quando eu comecei a internalizar isso, os números começaram a mudar, chegando a fazer faturamento de 1 milhão em 30 dias. E o que eu tô falando sobre? Esse processo, eu considero um processo hipnótico. O Romani, muito dele ali tem que ter se tornado um novo Romani. E às vezes isso não é fácil. A gente tem que deixar para trás um pouquinho daquelas convicções que tínhamos. Depois dessa fase da inconformidade, eu gosto de... A terceira fase eu chamo da fase da consistência. Porque essa fase aqui é uma fase que nem todo mundo está disposto a jogar. Tenho certeza que vocês já viram. Eu quero isso daqui. Eu quero empreender no digital. Aí depois, algumas pessoas começam a fazer. E quando as fazem consistentemente durante o tempo, e porque vai dar errado. Em vários momentos. Eu tenho certeza, se vocês já estão há mais tempo, já teve momentos que deram muita coisa deve ter dado errado.
Pra mim, pelo menos. Não foi pouco, não. Então, vocês sabem bem. Essa fase da consistência, ela é muito transformadora. E eu gosto... Tem uma historinha. Posso contar aqui uma analogia? Lógico. Manda ver. Vamos lá. Uma analogia que eu criei, que eu chamo da gaiola dos ratos. Essa analogia, basicamente, diz o seguinte. Existe um ratinho. Ele estava vivendo lá na gaiola dele. E ele tinha ração, ele tinha rodinha, e tinha mais ratinhos lá onde ele brincava. E, pra ele tava tudo tranquilo. E esse ratinho, eu me vejo nele. Talvez eu era ele. E talvez alguém que tá assistindo aí possa se ver nele também. A gaiola já estava lá. Eu chamo isso de papel de figurante. Eu considero que 90% das pessoas no mundo vivem nesse papel, infelizmente. É um ponto que parece... Não, eu não consigo mudar as coisas já estavam assim. Quando eu cheguei no mundo, já era assim. Então eu não posso questionar. Não dá pra mudar o mundo. Eu tenho só que me adaptar ao mundo. Eu não tô dizendo que é fácil. Só tô dizendo que é possível. E não tô dizendo que em vários momentos a gente também pode ter que se adaptar a algumas coisas que o mundo faz. Só que quando eu começo a tomar consciência que tem uma gaiola, que eu tô lá, mas que eu posso sair de lá, porque existe um mundo lá fora, é comum as pessoas que estão dentro daquela gaiola começarem a chamar a gente de louco. Os outros ratinhos. Fala, cara, mas você vai morrer, não tem ração. Mas o que vai acontecer? Não tem mundo lá fora. É só a gaiola que existe. E por ter nascido na gaiola, fica muito fácil acreditar que é só essa gaiola. Ou por estar tempo demais na gaiola. E essa gaiola pode ser uma condição financeira, pode ser um relacionamento, pode ser a vida profissional, pode ser o lado emocional. Tem várias analogias. E quando a inconformidade toma conta, e olha a palavra, inconformidade, a pessoa estava conformada, ela estava dentro de uma forma. Não cabe mais. E quando vê, não dá pra desver. Isso eu chamo de sair do estado de hipnose para entrar em outro melhor. Só que aí vem o segundo estágio, que eu chamo de protagonista. O protagonista não necessariamente é aquele para qual a vida é mais fácil, mas é o que mais se transforma dentro de uma jornada. Lembra de Matrix? Olha como era o Neo no início e como é o Neo no final. É um protagonista. Não foi fácil, mas ele se transformou. E nem necessariamente precisa ser só o que tem o mais tempo de tela, mas é aquele que mais se transforma. E nem o que narra a história. O William Wallace, no filme Coração Valente lá, você pega a Elsa de Frozen, a transformação que ela tem, se você perceber, quem tá narrando a história de Frozen não é a Elsa, é a Anna. Ela que conta toda a história. E por que a Elsa é vista muito como protagonista? Porque ela se transforma muito mais dentro da jornada. E eu tô contando sobre isso porque existem desafios, é normal. Tem morro pra baixo e tem morro pra cima. E tudo bem. E eu gosto da analogia de carregar uma rocha. Quando a gente tá carregando a rocha morro acima, tá chamando a gente de doido. Mas em algum momento a rocha vai rolar morro abaixo, vai ficar mais fácil. Fala, olha como ele tem sorte, cara, olha como as coisas são fáceis pra ele. E de repente vem outro morro. E tudo bem. O protagonista, ele tem consciência que se o mundo está assim, ele não tá olhando pro mundo que deram pra ele, mas pro mundo que ele pode construir a partir do que deram pra ele. E entende, inclusive, que a vida não necessariamente é justa como ele gostaria. Porque ninguém se frustra com fatos. As pessoas só se frustram com expectativas em relação a eles. Ninguém... percebe isso. Se algo me acontece e eu fico inconfortável... Nossa, isso é muito ruim. É porque eu tinha uma expectativa errada. Inclusive, a minha definição de imaturidade é não saber criar expectativas. Uma pessoa madura é aquela pessoa que consegue criar expectativas ótimas. E criar expectativas ótimas não é não criar expectativas. É saber dar expectativas ótimas. Onde você consegue performar bem, você consegue se transformando. E no final dessa jornada ali, é quando o ratinho sai da gaiola, ele passa desafios, talvez ele tenha que achar a própria comida, ele tá vivendo o papel de protagonista.
Mas eu gosto de chamar esse final da jornada, eu dei esse nome de transformacional, que é aquele cara que volta pra abrir a portinha da gaiola pra outras pessoas. E fala, pode vir que tem um mundo... Que tem um mundo ali diferente, que ajuda a construir esse mundo. Se for parar pra pensar, todas as pessoas que têm negócios grandes ou fazem a diferença, têm impacto no mundo, você pode até não concordar ou não gostar do que elas estão fazendo. Mas elas fazem esse papel. Elas estão transformando as coisas. E às vezes me perguntam, Romano, mas você é louco, você fala que você gosta de mudar o mundo. Mas isso é coisa de criança, Romano. Cara, mas se eu não acreditar nisso, é o mundo que começa a me mudar. Faz todo sentido. Eu tenho isso muito forte. E pra mim, a metodologia de hipnose que eu trabalho é muito esse processo. Eu chamo de gerar esse momento de tomada de consciência muito forte, ajudar a pessoa a sair da gaiola e trilhar esse caminho, tendo a consistência pra chegar lá. Na verdade, a gente só queria que você carregasse a pedra. Escuta, eu anotei 2 coisas enquanto você falava, eu preciso voltar. Uhum. Porque eu quero fazer perguntas. Você falou de virada de chave, né? Que tipo, às vezes vira chave. Já aconteceu comigo várias vezes, por exemplo. Eu tô conversando com você sobre hipnose, e aí, do nada, eu tenho a ideia de de como resolver um problema financeiro da empresa de sei lá quem. Tipo, não tem nada a ver a história. Uhum. Mas é um negócio que, tipo, é normal isso. É normal. Isso é interessante, porque eu gosto de dizer que nós estamos a um insight do próximo nível. Uhum. Por que o próximo nível? Porque, lembra que eu falei, de tomada de consciência, de inconformidade, e às vezes é essa chave. E essa chave pode acontecer, não é necessariamente sobre o que eu tô falando, é sobre a pessoa que tá recebendo. Um exemplo, tem gente que tá assistindo ali agora e pode estar amando o conteúdo, e pode ter gente que tá achando um saco o conteúdo, e tem gente que fala, cara, isso aqui me deu um insight que não tem nada a ver com o conteúdo, mas que vai ajudar a vida dele. Então, é muito mais sobre quem eu sou do que sobre quem o outro tá falando ou o que tá acontecendo. E você falou essa coisa ali de ter insights assim, uma coisa muito comum de promoção até de neurogênese, que é basicamente ter esses insights em alguns momentos. Isso é comum, às vezes no banho, ou quando eu tiro um tempo para não fazer nada. Tenho certeza que quem tá assistindo vocês já tiveram bons insights quando você tava fazendo uma viagem de avião ou uma viagem de ônibus, alguma coisa que você tava aparentemente não fazendo nada e vem... A gente tava indo pra Belo Horizonte, aí eu comecei a escrever um negócio. Aí o avião pousou, e tava, tipo, era pra pousar a comissária. Você pode desligar o computador? Aí eu dei o computador pro Braulio e continuei no celular pra não perder o fio da meada. Porque tipo, eu tive uma ideia muito boa que eu não podia não escrever, senão eu ia perder. Acontece isso bastante. Não, total. Quando você tá ali no momento... Mas isso acontece muito porque é um momento que você tá relaxado, digamos assim, que você acaba tendo esses insights, porque no banho acontece muito, ou quando você tá, dormindo, sabe, desligado ali, a televisão tá ligada, mas você tá viajando, não tá nem prestando atenção, e daqui a pouco você fala, cara, é isso. E aí você tem esse insight. E isso pode acontecer até por ter visão por outro ângulo. E imagina isso, eu tô muito pensando, eu tô olhando só pra esse copo aqui, pra essa caneca. Eu tô olhando pra caneca, olhando pra caneca, olhando pra caneca. Então fica às vezes difícil de ver que isso aqui tá atrás. Quando eu tiro um pouco o olho da caneca, que eu tô sentado, às vezes pensando em nada, eu tenho a possibilidade de ver a mesa. Então isso pode ampliar realmente a minha percepção das coisas. Por isso é tão importante ter pessoas boas do nosso lado, até em equipe de trabalho. Por exemplo, eu fiz um evento agora, um evento de hipnose voltado para autoconhecimento e transformação. Eu contratei uma pessoa para me ajudar no evento. E eu tenho experiência para entregar evento. E eu tenho experiência para fazer oferta, mas por que eu contratei ela para me ajudar a olhar? E era uma pessoa para me ajudar a olhar sobre a oferta do evento, que é algo que eu entendo. Eu fiz isso porque eu sabia que ela iria estar vendo coisas que eu não iria estar vendo. E é muito importante. E outra, até uma recomendação, quem faz eventos, coisas do tipo, tira um tempo pra não fazer nada também. Ai, eu gosto de tempo pra não fazer nada. Pronto, ela só pegou essa parte. Todo o resto aqui que a gente tava conversando, não, mas essa parte de não fazer nada. Mas, olha, isso que você falou é muito importante e é um tema que eu considero ser bem relevante, porque existe aquele mito da hiperprodutividade.
aquele negócio de falar assim, cara, eu tenho 300 coisas pra fazer amanhã e eu vou fazer essas 300 coisas. Aí chega o dia de amanhã, aí você tá com a lista de 300 coisas, aí acorda de manhã, aí você já pensa, caramba, eu tô atrasado porque tem coisa demais pra fazer. Você começa a se afobar sem perceber, inconscientemente. E aí chega, vai olhando aquelas tarefas, vai pensar em como vai organizar as tarefas, na hora que vê, já tá na hora do almoço, ainda não fez praticamente nada. Aí na hora que volta do almoço, aí tá assim, caramba. E aí começa a fazer uma tarefa, conversa com uma pessoa, aparece uma coisa urgente, você fez uma coisa que você nem sabia direito que ia fazer, aí Você tá escrevendo o Braulio. Já café da tarde ali, na hora que vê, caramba, eu tenho 300 coisas de novo. E essa ideia da hiperprodutividade tá cada vez mais, isso não é minha opinião, tem ciência já comprovando que o caminhar funciona melhor do que o pensar em correr desesperadamente. A ideia de correr uma maratona é mais importante do que sair doido para uma corrida de 100 metros. Por quê? Isso para qualidade de vida, isso para produtividade. Pessoas que organizam a agenda colocando tempo para não fazer nada, colocando tempo para... Se eu vou gastar meia hora em uma reunião, vou colocar ali tempo na agenda de 1 hora, pelo menos. Se eu vou gastar 1 hora, pelo menos 2 horas. Por quê? Porque eu tenho tempo para imprevisto. Eu consigo ter mais flexibilidade e eu não me sinto sobrecarregado. O sentimento em relação à tarefa. Então imagina, a de manhã tinha uma tarefa que gasta 1 hora. Só que se eu coloquei 35 tarefas, não cabe. Eu tenho que ficar olhando e pensando e aquilo vai me desgastando. Agora se eu coloquei o dobro de tempo e tem 2 tarefas... E a outra era de meia hora. A outra eu coloquei 1 hora para ela também. Sem perceber, aquilo fica mais leve. E no meio dessas tarefas, eu coloco uma tarefa que é não fazer nada durante meia hora. E no meio disso eu coloco, olha, tomar um café durante meia hora. Sei lá, coisas que para te desligar e coisas para você produzir. Isso tende a fazer a pessoa performar mais e não menos. Faz ela ser mais produtiva e tende a finalizar o dia com um sentimento mais de dever cumprido. Inclusive, olhando não só o dia seguinte, mas é possível trazer... Ah, eu tenho 300 tarefas, tudo bem. O que é importante aqui que eu posso dividir? Ah, para amanhã, vamos planejar com uma margem de o dobro de tempo? Para a semana aqui, e eu posso até agrupar. Ah, eu percebi que tem 5 tarefas ali que eu tenho que sair, pegar o carro em algum lugar. Por que eu não posso agrupar essas 5 tarefas em um dia e talvez resolver muito daquilo ali naquele mesmo dia? Ou o que pode ser delegado? E trazer a ideia do caminhar ao invés de correr aproxima muito mais da hiperprodutividade real das pessoas que se sentem produtivas e são hiperprodutivas de verdade do que aquela pessoa louca que sai tentando fazer 1 milhão de coisas. E eu tô falando sobre isso porque isso eu tenho certeza que pode tirar o peso das costas de muita gente aí. Que tá, nossa, sobrecarregado. Tem muito aquele mito, né? De tipo assim, trabalha enquanto eles dormem. E aí você dá um burnout e fica improdutivo e a cabeça não funciona bem, aí não tem qualidade de vida. Eu acredito muito na ideia do caminhar ao invés de correr. Na ideia de se conhecer também. Inclusive se conhecer para se você é um cara que, cara, eu gosto de colocar mais coisas. Beleza, pode colocar mais coisas, mas a recomendação não planeja mais do que 70% das horas do dia e dentro dessas horas pense nos papéis da vida. No relacionamento, a familiar, inclusive, colocar tempo profissional, coloca áreas da vida que são relevantes para você. Não pensa só em uma área da vida, porque isso pode ficar pesado depois. E trazendo essa questão, para mim, quando eu falo de hipnose, até a palavra hipnose é até interessante, porque eu sou apaixonado por psicologia, por neurociência. Eu linkei a hipnose por ser um nicho de mercado que eu gosto, mas é uma vertente diferente. É uma vertente voltada mais para autoconhecimento, para tomada de consciência. Até, depois se vocês quiserem também ver, porque tem aquela ideia, né? Mas espera aí, Romano, você tá falando de produtividade, você falou ali da metáfora do ratinho, mas hipnose daquela que
cola o dedo, que faz a pessoa esquecer o nome, aquilo é possível? Como que funciona aquilo? Funciona exatamente da mesma forma do ratinho. Funciona exatamente da mesma forma de se atolar em 1 milhão de tarefas sem perceber, tá vivendo... A gente está hipnotizado. O objetivo é tirar a pessoa do estado de hipnose que ela se encontra. E quando faz aquele negócio do colar o dedo, ou alguma coisa de esquecer o nome, coisa do tipo... A gente quer galinha mesmo. Galinha. A experiência é exatamente a mesma que você tem quando você tá assistindo um filme e se emociona vendo o filme. Quem aí que tá assistindo, que já deu risada vendo filme, que já chorou vendo filme? É exatamente a mesma. Você tá e você de repente começa a ser conduzido para uma realidade que parece, caramba, é uma tela preta na sua frente, aquele ator é um ator, não é aquilo. E você tá lá... Exatamente. E da mesma forma acontece no nosso dia a dia. E para mim, muito mais relevante do que ajudar a pessoa a sair de um estado de hipnose que ela se encontra para entrar no estado de hipnose de acreditar que é uma galinha, entrar no estado de hipnose para, caramba, ser mais congruente com quem ela verdadeiramente deseja ser. Por isso o autoconhecimento é essencial nesse processo. Muito bom. Deixa eu só falar minha segunda observação pra gente depois eu fazer a pergunta. Que você falou do negócio da mão, né? Que tipo, que a pessoa já sabia que mão ela ia fechar antes dela saber. Eu tenho uma história pra você. Estamos em que ano? 2022? Não. Da história, cabeção. Da história. Ela já tá fazendo uma regressão É aqui. óbvio, entendeu? já. Eu estou contando uma história. desculpa. Substitui. Obrigada. ok. Estamos em 2012. MacBook com tela de retina acabou de ser lançado no Brasil. Eu, tão inocente, achando que 12 mil reais era caríssimo. Mal sabia eu onde a gente ia chegar em 2022. Comprei, já trabalhava com isso. E eu morava num apartamento que era duplex e era uma escada de caracol pra descer. E aí, eu tava descendo pra ir fazer almoço com o computador. E, de repente, eu me vi no ar. E enquanto eu estava no ar, eu pensei, vou cair. Se eu cair, pode ser que eu derrube o computador. E eu já perdi um HD antes, e esse HD não tem backup. E se eu perder, ferrou. Porque, tipo assim, é muito trabalho que eu vou ter que fazer. Então, eu preciso proteger o computador. Como que eu vou proteger o computador? É melhor eu abraçar. E aí, eu peguei e abracei o computador. E, por causa disso, eu fiquei corcunda, bati a minha coluna em todos os degraus, quebrei a coluna, mas essa não é o fato. O fato é que quando eu conto essa história pras pessoas e eu falo de todo o meu raciocínio no ar, que durou meio segundo, as pessoas falam, isso é impossível. Mas é possível, não é? Você ter todo esse raciocínio? Olha que legal. Aqui nós acabamos de falar essa lógica aqui, assim, é algo inconsciente. Eu vou te dar um exemplo, vou te explicar isso neurocientificamente. Tá. Eu vou dar um exemplo claro aqui em outra situação que vai ficar fácil do pessoal se identificar. E de uma forma simples, sem usar tanto termo técnico. Imagina a situação. Se tem uma vasilha aqui, e ela é de vidro, e tem uma lasanha dentro. E tá quente, pegando fogo. E você não sabe, por algum motivo, alguém pega com um pedaço de pano e te entrega. Você pega ela. O que você faz imediatamente sem pensar? Solta, né? Solta. Ai, tá, quebrou. Agora, o que acontece? Olha o quanto isso é interessante. Se isso é instintivo, não é natural, eu não preciso pensar para fazer. Mas imagina que você tá nessa situação. Mas imagina que você acabou de encontrar uma pessoa que você começou a se relacionar. Imagina que você ainda não tá casado ou não tá casada. É a época que você toma banho ainda pra encontrar com a pessoa. Imagina que você chega e aí essa pessoa vai te apresentar pros pais dela. E é um encontro importante. E ali, a mãe dessa pessoa te entrega A lasanha. Sem perceber. Você consegue pegar a lasanha, por mais que queime, você fica um tempo e coloca ela na mesa. E não deixa ela cair. Deu pra entender essa lógica que eu... consigo visualizar o Braulio fazendo isso. E mesmo queimando um pouquinho a mão. Porque você, mesmo que inconscientemente, também consegue trazer algum nível de tomada de decisão. Um exemplo prático. Lembra do ataque de pânico que nós falamos aqui? Uhum. Por incrível que pareça, existem coisas inconscientes sendo trazidas ali. Não é consciente, mas existem
memórias prévias acontecendo no seu corpo que estão influenciando na reação do pânico. O que é um transtorno de pânico? Imagina, vou dar um exemplo claro aqui. E isso acontece exatamente, isso também acontece quando uma pessoa passa... Já viu aquela hipnose 1, 2, 3, durma? Aquele 1, 2, 3, dormir, a pessoa parece que está dormindo. O que acontece naquilo, e que eu vou voltar aqui agora no transtorno de pânico? Aquilo basicamente é a ideia de ter um momento... Imagina que tem um tigre debaixo da mesa. Tem um tigre. Só imaginando aqui. Se o tigre vem aqui, ele tá muito perto de mim. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que lutar com ele. Porque senão eu vou ter graves consequências. Eu não tenho outra situação. Não vai dar tempo de correr. Agora, talvez o Braulio que tá do outro lado ali, ele consegue correr. E talvez ele correria instintivamente se o tigre tivesse saído aqui. Você não ia me levar de colo? Agora, sabe o que provavelmente aconteceria com a Ju? Que talvez está numa posição que o tigre poderia virar nela daqui a pouco, ou ela poderia ficar assim, o que eu faço? E trava. Deu pra entender que existe o luta, foge e congela? E naquela hipnose que 1, 2, 3, pra mim aquilo nem deveria ser chamado de hipnose. Mas muita gente usa essa definição como hipnose. Mas aquilo nada mais é... O Walter Bradford, na neurociência, já falava sobre isso. Luta, fuga, congelamento. É aquele momento de congelamento. Isso é fisiológico. Quando você vai... Quem já viu aqui, talvez, ou rituais xamânicos, ou na igreja, que as pessoas estão em oração, alguma coisa, e de repente ela quase que cai. Aquilo é uma sobrecarga do nosso sistema autônomo. Quando existe vários estímulos, sons, pode ser toque, ou cheiros... Podem ter vários estímulos, não precisa de ter todos eles juntos, mas uma sobrecarga, basicamente, tem as amígdalas dentro do cérebro e é como se passasse do tálamo e não dá tempo de você reagir. O seu corpo já gera isso automático, isso te fez sobreviver até hoje. Exemplo, se eu tivesse que pensar para lutar com um tigre, eu já teria morrido. Se você tivesse que pensar para correr, um exemplo, se caísse um negócio aqui, eu vou desviar dele sem pensar. Porque é algo para me proteger. E o que acontece com uma pessoa que tem um transtorno de pânico? Isso fica desregulado. Ela percebe um perigo potencial como se ele fosse real, mesmo não sendo. Então é como se o teto não vai cair, mas por algum motivo, eu sei lá, vou criar a alucinação de que ele vai e meu corpo reage como se ele fosse. E naquela hipnose de 1, 2, 3, durma, ou chamada indução de choque, assim falando, é algo que todos nós também já passamos. Um exemplo, quando você leva um susto. Agora, esse susto não é necessariamente o que vai mudar a vida de uma pessoa. Ou nem necessariamente. É diferente, inclusive, da hipnose da galinha. Daqui a pouco eu posso explicar como chega. Aqui, o que acontece? Nesse exemplo, é fisiológico, é do corpo. Uma sobrecarga do sistema autônomo faz a pessoa ter um leve relaxamento. Ela continua ouvindo tudo, ela sabe tudo o que está acontecendo. A sensação é quase como se ela tivesse um pequeno susto. E o interessante é que muita gente que estuda hipnose acredita, nossa, agora é o momento que acessou o subconsciente da pessoa, cria ideias até meio místicas. Eu acredito muito na ideia, muito mais racional mesmo. Porque é um processo consciente, é uma reação do corpo. Só que nesse momento facilita para que exista ou reconsolidação de memória ou para que sugestões fiquem mais abertas às sugestões. Agora, para o sistema de luta e fuga, é como se esse sistema tivesse desregulado. E é como se existisse um perigo eminente que está acontecendo. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada é como se tivesse a todo momento algum perigo. É diferente do ataque de pânico. O ataque de pânico ou o transtorno de pânico, a pessoa tem picos e volta. O transtorno de ansiedade generalizada, ela fica não num pico tão alto, mas num pico médio constantemente. Isso desgasta o corpo. É pior, né, eu acho. É porque desgasta o corpo. É como se toda hora eu tô tenso. Agora, a pessoa com... depende, porque tem alguns transtornos de pânico com pico que também é... Porque tem gente que chega a dar, tipo, 20 no dia. Ou até mais, dependendo da situação, o nível de gravidade.
Então a pessoa fica toda hora... Só que aí vem algumas estratégias interessantes também. E falando sobre isso aqui do tigre. Existe um perigo potencial. Isso não foi criado do nada. Existem referências. Elas não necessariamente serão conscientes. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imaginando que esse tigre estivesse aqui, só uma alucinação. Imagina que em outro momento eu fosse gravar um outro podcast com outra pessoa. Na hora que eu sentasse na mesa, eu não saberia o porquê. Existe uma grande chance de eu ter um ataque de pânico. Mesmo que não tivesse tigre lá embaixo. Porque o meu corpo associou aquela memória. Eu não pensei sobre aquilo. O meu corpo associou aquela memória. Ou pode ser que eu não estivesse nem gravando um podcast. Pode ser que quando eu estivesse indo jantar com alguém e tivesse uma mesa, eu estivesse dando um ataque de pânico. Por que isso está acontecendo? Não sei. Está acontecendo do nada. Mas não é do nada. Existem memórias que são consolidadas não só psicologicamente, mas o nosso corpo, o seu corpo, o seu corpo consolida memórias. E isso nos protege. Se isso não acontecesse, nós não estaríamos aqui. Algum tigre já teria comido a gente no passado aqui. História. Mas o legal é que com estratégias de psicologia associada à hipnoterapia, você consegue ajudar pessoas a reconsolidar essas memórias e trabalhar uma nova percepção, inclusive reconsolidar as respostas do corpo. Como? Vou dar um exemplo. Eu posso ajudar essa pessoa, ela pode não saber necessariamente que era por causa do tigre. Exemplo, hoje o tigre, trazendo isso para situação moderna, o tigre não é o tigre debaixo da mesa. Às vezes é uma pressão no trabalho que você não tá percebendo que tá sendo o tigre debaixo da mesa para você. Às vezes é alguma coisa no relacionamento. Às vezes é uma prova que você tem que fazer. Tem 1 milhão de tigres diferentes no dia de hoje. Os estímulos aumentaram muito desde a época das cavernas. Então, o que acontece? Muita gente pensa que tá tendo isso do nada. Nossa, mas é do nada. Não tem... E o mais interessante, você não necessariamente precisa entender qual foi a causa. Você só precisa reconfigurar a resposta do seu corpo em relação àquilo que está acontecendo. Existem várias formas de fazer isso. Eu posso ajudar a pessoa a fazer uma regressão de memória e trabalhar aquela cena dessensibilizando a cena. Um exemplo, o que é uma regressão de memória? Não é nada místico, não. Às vezes a pessoa pensa que, sei lá, alguma coisa muito mística é exatamente o que a Ju fez ali, ó, uma história, ele lembrou e trouxe. Isso é uma regressão. Todas as vezes, se eu perguntar o que você comeu no almoço, ou como foi seu jantar ontem, você está fazendo uma regressão de memória. E por isso terapia funciona. Porque o mais legal é que todas as nossas memórias são falsas. Essa frase parece estranha, que todas as nossas memórias são falsas, mas todas as nossas memórias são baseadas em 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. Se a gente tivesse outros sentidos, elas seriam diferentes. Uma pessoa que é cega, ela consolida a memória diferente de eu e você. Uma pessoa que é surda também vai consolidar de forma diferente. O que isso representa? A gente consolida memórias baseadas nas nossas percepções. E isso é que é o mais legal, porque eu posso alterar a percepção. Alterando a percepção, eu estou alterando a memória. E, consequentemente, o resultado que aquilo gerou. Um exemplo... Aquele tigre que antes me remetia a uma memória traumática pode se tornar, cara, eu sobrevivi, eu sou forte, eu posso dar um novo significado àquilo. Ou alguém que estava assistindo esse podcast, ele pode, talvez hoje assistindo, ele pode ter uma memória e falar, cara, foi um podcast incrível. Daqui uma semana, eu não lembro direito o que passou no podcast, e daqui um mês pode ser, cara, aquele podcast foi bom mesmo. A mesma pessoa. Porque existe a nossa percepção em jogo. E por isso terapia funciona tão bem. Toda terapia funciona baseada na percepção da pessoa, que é reconstruída. E trazendo essa ideia aqui do tigre, se eu conseguir ajudar a pessoa ou reconsolidar memórias em relação àquela cena, ou dessensibilizar, ou colocar uma nova memória sobrepondo, como assim uma nova memória sobrepondo? Eu não preciso voltar no passado para ressignificar um trauma. Isso também é um mito que muito terapeuta tem. Eu tenho certeza, se tiver algum terapeuta aí, eu tenho certeza que vai ter terapeuta digitando nos comentários, brigando comigo. Não faz isso, não. Quer dizer, faz engajamento, pode brigar. Eu não tenho nada a ver com isso. De falar, não, mas porque se você não voltar no passado a ressignificar, é porque você não resolveu a causa do problema.
Neurocientificamente, como assim? Por quê? Eu vou te dar um exemplo prático. Você conhece alguém que já parou de fumar e não voltou a fumar? Ele precisou voltar no passado? Não necessariamente. Às vezes uma pessoa que saiu da depressão e não necessariamente ela pode dar novo significado no presente. E eu vou te dar um exemplo prático de como fazer isso. Contando a história do tigre aqui. Imagina o tigre saiu. Ele me criou uma memória traumática. Não estou dizendo que vai ser simples, mas eu estou mostrando sem eu voltar na memória do tigre, porque talvez eu nem lembro que foi por causa do tigre. E nem talvez queira lembrar. Agora, eu estou em outra situação. E por algum motivo, vamos supor que a gente tivesse uma mesa, estou criando uma situação alucinadora aqui agora, mas tivesse uma mesa e a minha esposa fosse ter um filho e fosse em cima da mesa. E eu criasse uma nova memória sobre a representação da mesa. Naquele momento, pode se tornar onde foi o nascimento do meu filho. E as mesas passam a ter um novo significado para mim. E de repente eu consigo sentar em uma mesa e começar a sentir amor e tranquilidade sem perceber que eu estou sentindo aquilo. Porque eu reconsolidei o significado daquele acontecimento sem necessariamente ter que fazer as pazes com o tigre. Eu tive uma memória que sobrepôs a outra de forma significante. Um exemplo, a pessoa talvez foi vaiada em público e criou um trauma. A professora, os coleguinhas riram dela. Ela pode fazer as pazes voltando no passado e ressignificando, é uma forma. Ela pode também no presente, talvez em uma apresentação, alguém aplaudir ela, dizer o quanto ela é incrível e ela reconsolidar a memória sobre o que significa subir naquele palco. E isso faz muita diferença ao compreender o processo de hipnose, esse que eu trabalho, que não tem ninguém no mundo que faz dessa forma, olhando com esses ângulos. E eu levo em conta 3 pontos, e eu levo em conta os 3 pontos como sendo muito importantes. Tanto a mente emocional, porque as nossas emoções, um exemplo, ninguém escolhe sentir depressão porque quer. Ninguém escolhe ficar com ansiedade ou ter um trauma porque quer. Mas as nossas emoções, Buda tinha uma história que é bem interessante para representar isso, que é de um menino e de um elefante. O menino, ele é pequeno, ele está em cima do elefante. E se ele está conduzindo o elefante, ele vai ser a mente racional. O elefante é a mente emocional. Se tiver um elefante no cio que passar do lado, você acha que o menino consegue segurar o elefante? Não vai conseguir segurar o elefante, não. Isso é uma analogia para entender a mente emocional sendo o elefante. Ela toma muitas decisões que a gente não tem consciência. Mas não dá para tirar a mente racional da jogada. Ela tem que trabalhar ativamente no processo. Porque ela é essencial para que a gente possa se desenvolver. A mente racional, ela é tão importante quanto o emocional, mesmo que o elefante tem mais força. Mas tira o menino da jogada, é só o elefante. Ele é só um animal. Então, eu preciso levar em consideração a importância do menino, da mente racional. Ela é a lógica, isso... Nossa, a humanidade cresce muito usando a lógica. As emoções são importantes, mas usando a lógica. E o terceiro ponto, a mente que eu chamo biológica, que é o corpo mesmo. Como está a alimentação dessa pessoa? Será que ela está dormindo bem? Como que está? Porque o nosso corpo não tem como separar o mente e corpo, é uma coisa só. Se fica uma semana sem comer, a sua cabeça não vai funcionar direito. Fica 3 dias sem beber água. Não dá. O cérebro basicamente para de funcionar. Então tem que levar em conta essa parte também. Uma das coisas que eu faço, que eu ensino muito nos meus treinamentos, é sobre... conversa sobre como que tá a alimentação dessa pessoa, sobre o sono dessa pessoa. Às vezes tem estratégias que não é porque a pessoa sofreu um trauma, é porque o cérebro dessa pessoa não está funcionando da melhor forma, porque ela não está dormindo bem ou porque ela não está se alimentando bem. Então, é juntar essas 3 partes. E, inclusive, nessa parte aqui que eu falei, mente biológica, é entender que as respostas ali do tigre não são necessariamente psicológicas. É do corpo. Ela não pensou para aquilo acontecer. Aliás, muito pouco. É uma reação física do correr ali, do lutar, do reagir. E é possível reorganizar. Inclusive, o transtorno de pânico tem excelentes resultados com psicoterapia. Excelentes resultados de tratamento.
Para entender, tem uma pesquisa do Alfred Barrios, que é PhD em psicologia, que ele... e é importante entender isso. Não é a hipnose que muda a vida de alguém. É entender de conceitos de psicologia, de desenvolvimento humano, entender sobre processos de autoconhecimento e associar a hipnose junto. Para entender um pouco, basicamente pegaram, para esse caso específico, que era tratamento de depressão. Depressão, pegaram psicanalistas tratando depressão, pessoas trabalhando com análise do comportamento e pessoas trabalhando com hipnoterapia associado outras terapias. Não é só hipnose, é associando comportamental ou psicanálise. Tinha que usar da psicologia dentro da hipnose. O que isso aconteceu? O que acabou sendo representativo? Por quê? Enquanto que com psicanálise o resultado foi em cerca de 38% das pessoas que conseguiram ter uma melhora significativa da depressão, e é importante entender isso, porque tem diferentes tipos de questões, e algumas questões podem ser melhores tratadas até com psicanálise. Só que tem questões, como esse foi o caso da depressão, que talvez não estava dando um resultado tão efetivo assim. E, em média, 600 sessões nas pesquisas do Alfred Barrios, que ele começou a fazer uma meta-análise de estudos. E enquanto que na análise comportamental tiveram quase 78% de eficiência em cerca de 26 sessões, que já foi um número significativo para o tratamento de depressão. A pessoa percebia a melhora visível. Enquanto que, associando a hipnoterapia no processo, foi para 93%. Então, é uma coisa que não dá para ignorar. Porque mas não é 100%. Nem vacina é 100%. Então, é uma coisa... é incrível. Tem pesquisas de meta-análise, por exemplo, para tratamento de dor, 75% das pessoas conseguem ter grande desenvolvimento em tratamento de dores crônicas, como fibromialgia, às vezes enxaqueca e outras questões. É um número muito expressivo. 75% das pessoas, e é um processo que eu considero importante. Se você associar também psicoterapia, não é... beleza, a pessoa aprendeu hipnose, ela é terapeuta. Isso é importante entender. Aprender hipnose, de verdade, eu consigo ensinar 2 horas, uma pessoa sabe fazer hipnose. Mas isso aí não é o que transforma a vida dela. Ela vai entender vários outros princípios de autoconhecimento, que aí sim você consegue ajudar a transformar vidas. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que é relevante. Eu tenho uma pessoa bem próxima a mim que tem... Eu não sei se é crise de pânico, mas ela sempre fala que ela acorda com taquicardia quase toda noite. E aí a gente já conversa bastante sobre isso e eu tava chegando nesse. De repente você tá relaxado, então você não tá em alerta, então você acaba tendo esses reflexos de pânico. Faz sentido isso ou nem? Vamos lá. Faz sentido que eu vou te mostrar o porquê. Tá. E... Eu sou quase uma terapeuta, você percebeu? Mas é legal que as suas perguntas vão trazendo coisas que muita gente pode ter curiosidade em saber. Vou dar um exemplo. Vocês lembram do que vocês sonharam ontem à noite? Não. Ótimo. Agora geralmente eu desmaio, nem sonho. Ótimo. As pessoas geralmente, quando nós lembramos do sonho que tivemos, tende a ser porque a gente estava com sono raso. E outra coisa que eu vou falar aqui, quem está assistindo vai se identificar bem. Você tende a se lembrar mais nos primeiros segundos que você acorda, depois começa a esquecer. E às vezes, você mesmo tendo sonhado, você não lembra 2 horas depois que você sonhou. E tem muito psicólogo que manda você escrever, não é? Aí vem uma coisa muito legal. Tem psicólogo que manda escrever sim. Vem uma coisa muito legal. Que o sonho... tem várias teorias. A teoria que mais é aceita é de que ele nos prepara para o mundo real. Exemplo, o sonho, por isso que tem umas coisas muito absurdas que todo mundo pode sonhar. A gente tende, por exemplo, eu tô na minha casa, eu abro e eu tô em outro país, e aí de repente eu encontro uma pessoa que mora em outro... e no sonho, isso pode acontecer. E aí de repente eu posso imaginar que eu tô voando, e sei lá, tem coisas que... Quem aí já se imaginou voando, de alguma forma aí?
Nunca se imaginou? Não. É legal. Voando não, mas... O que eu costumo fazer é me acordar quando eu quero fazer xixi. Tipo, eu começo a sonhar que eu tô fazendo xixi o tempo inteiro. E uma coisa que é... inclusive, se alguém quiser falar, cara, eu não sonho, eu queria sonhar. Você sonha pra caramba. Só não lembra. Você só não lembra. O que acontece? No primeiro momento, a mente tá trabalhando, começa a diminuir o nível de trabalho e, de repente, ela meio que dá uma desligada, entre aspas, assim. De repente, ela acende e fica tipo, caramba, parece que tá acontecendo 1 milhão de coisas ali. Isso de qualquer ser humano saudável. E você sonha pra caramba. Só que naqueles momentos, é saudável que você não lembre desses sonhos. Inclusive, se você, por exemplo, acorda no meio da noite pra ir no banheiro, tem chance de você se lembrar de algum sonho ali, no meio daquele intervalo. Ou no momento que você tá acordando e de manhã, principalmente se você acordou por um despertador, alguma coisa interrompeu, não foi um levantar na hora que você quis, existe uma grande probabilidade de, lembrar algum resquício de alguma coisa que estava acontecendo. E nesses momentos que estão acontecendo coisas, aí que vem a coisa que você falou ali. O nosso corpo busca preparar a gente para situações que já vivemos, para que a gente possa responder melhor aquilo. Então, o que significa? Quando eu estou sonhando, vamos dar um exemplo aqui, eu tive um problema. É muito provável, mesmo que você não se lembrar, que durante a noite o seu cérebro começou a encontrar situações, inclusive, muito absurdas para te colocar naquele problema, para você ir organizando ideias sobre aquilo. Então, é comum, inclusive, transtorno de estresse pós-traumático, que é um tipo de ansiedade, que pessoas sonhem muito com aqueles traumas, porque a pessoa não está conseguindo entrar num sono profundo. Às vezes, ela vai lembrando aqueles sonhos e não necessariamente... até quando ela mesmo... não lembrei do sonho. Existe grande probabilidade dela estar sonhando com aquilo, mesmo sem perceber. Então, pode ser que durante o sono... mas ela tá relaxada. Aí vem a questão, ela tá trazendo coisas que pode representar o tigre debaixo da mesa, sem perceber. E de repente vem, ataque cardíaco. E isso daí são sintomas do ataque de pânico. E o que diferencia um ataque de pânico de um transtorno de pânico? A frequência. Se eu tô tendo aquilo recorrentemente, eu estou com transtorno de pânico. Se acontece pontualmente, foi um ataque de pânico. E melhores tratamentos. Existe tratamento com medicação. E, para mim, o melhor de todos é... hipnose. O processo de autoconhecimento. É isso. E não qualquer tipo de hipnose. Isso é importante. Pessoas que fazem isso de forma séria. Pessoas que vão trabalhar hipnose com desenvolvimento humano junto. Por quê? Imagina isso. Você vai num curso e você aprendeu a colar a mão das pessoas. Aí eu sei hipnose. E aí, de repente, alguém fala, tem um ataque de pânico aqui, me faz hipnose. Talvez a única coisa que a pessoa sabe fazer é 1, 2, 3, seu ataque de pânico vai embora e fica uma coisa ali que não é bem... E outra, às vezes até gera frustração para algumas pessoas, porque se a pessoa vem com a expectativa de que eu sou o único responsável por mudar a vida dela e não ela, já começou errado. Porque qualquer que seja a coisa. O maior especialista do mundo em si mesmo é você mesmo. O maior especialista no Romani é o Romani. O maior especialista na Ju é a Ju. No Braulio é o Braulio. E quem tá assistindo, o maior especialista do mundo em você é você. Entender isso faz muita diferença no processo que eu chamei de amadurecimento do eu. Porque para mim se trata de promover esse amadurecimento do eu. E organizar essas emoções. E tem várias técnicas possíveis para trabalhar isso. Várias técnicas. Inclusive tem terapeuta que às vezes está começando, é iniciante, e ele acha que tudo que vai resolver tem que ser com regressão, por exemplo. Tudo... Não, mas se... E aí é tão louco, porque às vezes, vamos dar o exemplo, que eu fosse fazer um atendimento com o Braulio. E aí a gente vai fazer uma coisa, aí eu tenho que fazer a regressão com o Braulio. Mas o Braulio não tá nessa vibe de querer fazer regressão. E regressão é lembrar de coisas que aconteceram no passado. Lembrando de... Não tem uma mística. Às vezes tem muita ideia doida sobre regressão. Mas se eu perguntar pra você, cara, me fala um momento feliz aí da sua história. Seu casamento. Boa. Já tá fazendo a regressão.
tem certeza aí que já fez um Ou agora. uma ameaça, né? Não é, porque o nosso casamento foi muito chique. Foi no Poupa Tempo. A gente casou no Poupa Tempo. Que legal. É sério. E depois a gente foi gravar podcast. E foi isso. De lua de mel. Foi maravilhoso. Desculpa, pode continuar. Eu só queria... Parabéns aí, muito legal. Esse é o momento mais feliz. gravar podcast. E fala que não foi pra você ver. Gente, agora, uma coisa sobre... Às vezes o terapeuta, ele aprendeu só... eu só sei fazer regressão. E às vezes aquela pessoa não é a pessoa que tá com essa vibe, ou que tá precisando disso. Às vezes, o terapeuta chega... Isso é importante. Entender que a maioria das vezes o problema não é o problema. Como assim o problema não é o problema? Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu tenho medo de gato. Me ajuda aí com medo de gato. Aí na hora que você vai conversando, você consegue identificar, caramba, o que ela tá querendo dizer tem muito mais a ver com algo pra ela resolver com a mãe dela do que com medo de gato. Ou com algo pra resolver, talvez, no relacionamento dela do que com medo de gato. Uhum. Então, entender isso vai te fazer um profissional 10 vezes melhor. Eu, por exemplo, eu não gosto da ideia de seguir um protocolo ou de seguir um passo a passo que tem que ser só aquele passo a passo. Eu gosto da ideia de, para um terapeuta chegar num nível de maestria, ele tem que aprender a pensar. Da mesma forma, um ser humano, ele tem que entender, é muito mais sobre princípios do que pensar assim, não, tem que ser sempre isso daqui que vai fazer. Porque se eu ficar só, né, tem gente que não vai conectar com aquela ideia. Sabe, a melhor é tirar de dentro da pessoa. Exemplo, se a Ju chega aqui e ela começa a falar que tem curiosidade daquilo outro, quanto mais eu usar o que ela traz e as crenças dela pro processo, melhor vai ser para ela. E, inclusive, é sempre usar as crenças da própria pessoa. Um exemplo, se a pessoa, vamos supor que ela é muito cristã, ela tem uma fé cristã muito forte, por que não usar a fé dela no tratamento dela? Isso vai ajudar ela no tratamento. Agora vamos supor que ela é um ateu. E pra que eu vou ficar falando de Deus e que ele tem que começar a acreditar em Deus só pra ofender ele? Da mesma forma que seria para um cristão falar pra ele que ele não pode acreditar em Deus. Então eu tenho que usar a visão da pessoa. Eu tenho que entender, peraí, não é sobre o Romano, é sobre o outro. E isso forma bons terapeutas. E lógico, tem princípios que vai ficando mais fácil de compreender. É organizar as emoções, entender os sentimentos que a pessoa tem, entender a história que a pessoa se conta sobre a própria história. Eu gosto de dizer que ajudar a pessoa a entrar em outro estado de hipnose muitas vezes tem a ver com ajudar a pessoa a contar uma história melhor sobre ela mesma. E deixa eu fazer uma pergunta. Eu tinha outras. Não, calma aí, segura aí. Hoje, sobre a hipnose. O que dá pra se resolver com a hipnose? Hoje, qualquer coisa, que nem a gente falou de ataque de pânico, depressão, entre outras coisas. Qualquer coisa da vida, você consegue melhorar com a hipnose? Ou tem algo assim que as pessoas vêm procurando, mas na verdade isso não resolve com a hipnose? Eu tenho uma coisa pra falar. Eu vou responder por ele. Lá vem. A hipnose não resolve a coisa. A hipnose, ela é o modo turbo da terapia, certo? Eu sou muito boa. Ele falou sobre isso. Mas essa pergunta é boa, essa pergunta é muito boa. Vamos lá. Tudo que você resolve com terapia, você resolve com hipnose e com terapia. Tudo que você não resolve com terapia, você não resolve com hipnose e terapia. O que isso significa? Tudo que você resolve com autoconhecimento, gestão das emoções, você resolve com a hipnose, que eu chamo de hipnose transformacional. E tudo que você não resolve com autoconhecimento e gestão das emoções, você não vai resolver com essa hipnose transformacional. Exemplo. A pessoa quebrou a perna. Ela vai ter que ir no médico. Vou fazer hipnose pra curar. Ela vai ter que ir no médico. O que eu poderia ajudar ela? A dor. Ela reduzir o nível que ela tá sentindo de dor. Inclusive, isso é um ponto de atenção. Que tem gente que faz coisa errada nisso aí, sem perceber, com boa intenção. Que quando eu alivio a dor da pessoa, não quer dizer que a perna dela tá curada. Quer dizer que eu parei de mandar informação de dor. Então ela tem que se tratar como se ela tivesse sentindo a dor, ficar quieta. Até pra não abusar, né? Exatamente. E, exemplo, dá pra ajudar uma pessoa que tá com dor de cabeça? Tira a dor de cabeça.
Só que eu tenho que entender, peraí, eu tirei a informação de dor. Agora, como que eu faço pra resolver mais profundamente, pra aquela dor não ficar voltando? É importante entender qual a origem dessa dor de cabeça também. Por isso, um bom terapeuta, ele não olha só pro raso. Ele tem que olhar pro profundo. Porque, de repente, aquilo lá pode ser um tumor na cabeça da pessoa. Ele tem que indicar, peraí, dependendo se está acontecendo frequentemente, procura um médico também. É importante acompanhamento multidisciplinar. Em alguns momentos é importante entender que a pessoa vai precisar de medicamento para complementar a terapia. Existe muita ideia, infelizmente, de prometer uma pílula mágica de, peraí, você nunca mais joga os remédios fora agora e volta a andar. Você tava com cadeira de roda, volta a andar. E fica aquele negócio que às vezes a pessoa depois está estragando a saúde dela sem perceber. E existe também, e eu sei porque, cara, tem milhares de pessoas que passaram por processos como esse dentro da plataforma do Instituto Romani, que realmente não precisam mais tomar um medicamento, que saíram de depressão, saíram de ansiedade, que tiveram transformações incríveis na vida. Mas por quê? Porque foi um processo de autoconhecimento. E para algumas pessoas, eu vou te falar, tem pessoas que falam, cara, mas foi em um dia, Romani, nunca mais eu tive esse problema. Não é porque para todo mundo em um dia, é porque aquela pessoa tava pronta. Exatamente. É como se fosse assim, e aí vem a estratégia de vender a pílula mágica. Qual que é a estratégia de vender a pílula mágica? Vou falar até uma coisa polêmica aqui. Já viram, vocês viram aquele caso do João de Deus? Uhum. O que acontecia? É muito fácil vender a pílula mágica se você tem 20 mil pessoas, de 5 a 20 mil pessoas passavam lá por dia procurando um milagre. Imagina o seguinte, dessas 20 mil pessoas, uma de cada 5 pessoas que tem câncer vão ser curadas ali, pelo menos. Com remissão quase que espontânea. Então o que acontece? Todo dia tem alguém que vai ver um milagre. Todo dia, estatisticamente. É como se eu pegasse aqui, imagina que isso aqui fosse um prédio, pegar aqui, colocasse 1000 pessoas aqui. E aqui fosse de 5 andares. Pula. Só que antes de pular, você tem que pôr o dedo na sua testa e falar, eu vou ficar vivo. E aí, ele põe o dedo na testa e fala, eu vou ficar vivo e pula. Aí, das 1000, vamos supor que 100 sobreviveram. Quem vai contar a história? A gente espera que seja que sobreviveu. Então, essa pessoa começa a vender o milagre das 100 que sobreviveram. E o que eu tô querendo dizer aqui? No processo de autoconhecimento, existe um momento da pessoa também. Às vezes a pessoa precisou sofrer alguns pontos para chegar num momento de a roupa velha não serve mais, da inconformidade que eu falei lá do ratinho, de agora chega, não dá. Aquela roupa velha não serve mais em mim, eu quero fazer diferente. É um processo ativo e não um processo passivo. Existe ainda a ideia, e isso também é vendido por 99,999% de treinamentos de hipnose, de que é como se você vem e eu resolvo completamente a sua vida e você não precisa fazer nada e eu vou fazer uma reprogramação mental completa em você. A minha ideia é, você vem e você vai se conhecer para você aprender a resolver as questões que você precisa resolver, porque você se conhece mais, você conhece os eus que moram dentro de você, você faz as pazes com ele e a partir desse processo você ajuda eles a se desenvolverem. É como se aqui tem água aqui dentro. Até é legal pensar sobre isso. Se eu tenho água aqui dentro, se eu não ensinar a pessoa a tirar a água que está sobrecarregando ela daqui de dentro, eu vou virar a muleta dela. Eu vou ter que, toda vez que tem água ali dentro, é eu que vou resolver o problema dela? Não, é ela que vai se tornar um mestre da própria vida. É isso que eu acredito sobre um processo de amadurecimento. E essa pergunta foi muito relevante, porque se a gente começar a compreender o que é um processo de gestão das emoções, gestão de comportamento e envolvendo um processo de autoconhecimento e hipnose, fica muito mais fácil de entender o que vai ser tratado e o que não. E aí tem até a questão, cara, eu vou curar o câncer com hipnose. Você não vai curar o câncer com hipnose, você vai ajudar a pessoa talvez ter mais qualidade de vida, se conhecer melhor, talvez ajustar as rotinas dela, se conhecer, entender sobre os valores dela, ter uma vida melhor para ela, mas não é curar o câncer. E tem histórias, tem um monte de histórias assim. Eu tenho histórias absurdas de alunos que ajudaram, que foi questão que parece que é milagre. Mas eu sei que, cara, estatisticamente,
alguém ia ser curado mesmo. Então, se eu pegasse e falasse assim, mas foi porque ele fez hipnose com ele que ele curou do câncer. Não, eu acredito, ele fez um exercício de hipnose com autoconhecimento com ele, isso ajudou ele, talvez aumentar a imunidade, a ter uma saúde melhor, e isso contribuiu no tratamento, que fez com que, junto com o médico, junto com todo o tratamento, fosse possível aquilo acontecer. E é importante trazer esse nível de maturidade também. Ó, eu sei que você não é esse tipo de pessoa, mas se esforça, porque a gente precisa disso, entendeu? É um quadro do podcast, que é o meu quadro preferido. Conta pra gente um perrengue aí que você passou nesses anos todos. Mas, Não, a gente quer aquele perrengue que a gente vai rir da sua cara, entendeu? E pro resto da nossa vida, quando a gente se encontrar nos masterminds, eu vou olhar e pensar, putz, olha que ele passou aquela coisa horrorosa. vou pensar, ó, esse... Tem alguns aqui, mas... Eu lembro de um aqui que, cara, é meio... eu tinha esse negócio de querer mudar o mundo, ajudar pessoas e tal, né? E aí, quando eu tinha 21 para 22 anos ali, eu candidatei para vereador. Mentira. Isso não tava aqui. Não, a gente não sabe da faculdade de administração. Olha, a gente tá com vagas abertas pra fazer roteiro de podcast. Aí, o que aconteceu? Cara, isso aí, tipo assim, eu gostava muito de ajudar as pessoas, eu já tava fazendo aquelas palestras gratuitas, coisas assim, só que o que acontece? Parece que quando eu candidatei, um monte de gente que eu considerava, tipo, cara, esse cara, eu gosto dele, parece que começava a olhar pra mim como se fosse assim, ele tá querendo só dinheiro das pessoas, é como se agora ele vai virar corrupto. É muito doido a sensação, tipo assim, o quanto você entra num papel de vidraça, né? E isso foi muito, naquele momento, pareceu muito desafiador, porque pessoas que eu considerava amigos, tipo assim, rindo e fazendo piada e coisa, então, e eu trabalhando bastante, sabe? Naquela época, eu tinha 10 anos atrás, tô com 32, em torno de 21 para 22 anos, o que aconteceu? Eu tinha ali vontade de ajudar as pessoas e muita vontade. Só que, cara, eu ouvia muita piada, muita crítica, muita coisa assim. Naquele momento, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, foi bem mais pesado do que... E eu trabalhando pra caramba, dando o meu melhor. Eu não tinha dinheiro pra investir em campanha, nada do tipo, nem... Eu me virava do jeito que dava. E aí eu lembro que eu perdi, mas pra minha cidade foi até relevante, até porque eu não era nascido lá. Eu tinha ido pra fazer faculdade. Então eu tinha, tipo assim, eu tive uma votação expressiva. Eu cheguei próximo até a ser eleito, mesmo teve gente que falou assim, mas é porque o pai dele tem dinheiro, não sei o quê, deve ter comprado. Cara, meu pai, tipo assim, quem trabalhou fui eu. E, tipo, ninguém, pelo contrário, não tinha nada, eu não tinha nem interesse, não era financeiro, nada a ver. Só que no momento eu me senti assim, naquele dia, tipo, meio que como se eu tivesse sido derrotado, entre aspas, porque, cara, um monte de gente que eu ajudei pra caramba, meio que virando as costas e fazendo piada, e foi umas coisas assim pesadas, mas ao mesmo tempo me trouxe uma maturidade muito boa, de pensar, caramba, que às vezes aquela pessoa ali não era meu amigo como eu pensava, ou até pra entender, caramba, olha aqui, tem um monte de porrada que você vai levar mesmo, se você tiver em evidência é normal, e isso me preparou. Eu acredito que, olhando pra trás, naquele momento parecia difícil, mas olhando hoje, cara, isso aí hoje, todo mundo que tá em evidência, não tem jeito, crítica é todo dia, você não acha que, vou olhar nos meus anúncios lá, tá lá assim, Jesus só que salva, isso aí é do Satanás e não sei o quê. Gente falando assim, charlatanismo, isso aí tem que prender ele, não sei o quê. A pessoa nem me conhece, não sabe nada do trabalho que a gente faz e às vezes tá... Por uma fração de 30 segundos, ele tira uma conclusão de você que não faz o menor sentido. Acontece muito isso, infelizmente. Mas é aquele negócio. Desafios preparam pessoas comuns para ser pessoas melhores. É verdade. Tem algum livro que mudou sua vida? Cara, é um livro simples. Eu já li vários livros, mas esse aqui, apesar de ser simples, eu tô levando como relevância de
para momentos da vida. Teve alguns, assim, que me impactaram, que eu considero, assim, interessante. Por exemplo, um que eu lembro e foi bem interessante pra mim foi o Caçador de Pipas, porque eu tenho muito forte uma coisa de mudar o mundo, de propósito, uma coisa assim. E quando eu tava lendo aquele livro e eu via que tinha um país onde tinha lugares onde a liberdade das pessoas era privada e tinha lá a história do Talibã e aqueles abusos, aquilo me machucava na alma, sabe? De olhar e parecia, cara, pra entender da vontade de eu pegar um jeito de ter um avião e ir lá fazer alguma coisa pra sabe, uma coisa de ficar indignado por dentro. Isso aí foi um dos livros que mexeu comigo, porque eu tenho muito essa questão forte de uma causa. E outro livro, que eu sei que tem gente que critica e tem gente que ama esse outro, que é O Alquimista do Paulo Coelho, pro momento que eu tava vivendo. Porque o Alquimista do Paulo Coelho, se você parar pra olhar, ele tem a ver com essa jornada da vida, de um processo de conhecer a si mesmo. Então, eu tava num processo de conhecer a mim. Então, quando eu li ele, aquilo fez muito sentido pra mim. Peraí, o tesouro que eu tava procurando, eu tive um sonho. E eu tô indo lá pra pirâmide do Egito. E eu não sei o que eu vou encontrar lá. E de repente eu vou caminhando. E de repente tem uma pessoa que eu encontro no caminho. E essa pessoa, será que vai ser o amor da minha vida? E de repente eu descubro outras coisas no meio do caminho. E de repente quando eu passo naquele mesmo lugar que eu passei antes, parecia não ser o mesmo lugar. Porque eu tinha me tornado uma pessoa diferente. E vários pontos, até aquele ponto que o rapaz meio que se torna o vento, que parece que ele se conecta com todo o universo. É como se fizesse sentido e pensas, cara, eu posso transformar as coisas, eu não preciso que as coisas só me transformem. Então foi um livro que encaixou de muitas formas pra mim, apesar de ser um livro de extrema simplicidade, leitura. Por exemplo, O Pequeno Príncipe é muito simples, mas é um clássico. Eu acho que não se torna clássico se não tiver essa simplicidade também. Muito bom. Bom, estamos aqui há mais de 1h30 batendo esse papo. Acho que tem conteúdo. Eu queria continuar. Tem conteúdo demais ainda. Eu acho que vamos ter que fazer uma parte 2 aí, porque. A gente vai ter que trazer ele de volta. Vai ter que trazer porque de volta. Porque ele não fez o Ale virar uma galinha. Mas a gente pede sempre pro convidado deixar uma mensagem. Seja uma mensagem de paz, se você quiser cobrar alguém. Indiretas, xingar, fica à vontade. Ele nunca faria isso. Ele não vai fazer, mas tudo bem. Mas se você quiser hipnotizar as pessoas... Apesar que até hoje ninguém fez. Ninguém ensina indireta, todo mundo só passa mensagem de paz. Eu vou achar um convidado ainda que... que vai falar uma indireta. Ô, paga aí. Ale, você tá me devendo. Paga agora. Pra mim, a mensagem é... erra rápido, aprende rápido. E ninguém consegue parar uma pessoa que não desiste. Eu acredito muito nisso. Erra rápido, aprende rápido. Às vezes a gente não consegue ver como vai sair da gaiola ou ver o caminho inteiro, mas se a gente dá o primeiro passo, a gente consegue ver pelo menos o segundo passo. O próximo passo, eu tenho certeza que todo mundo sabe. Por máximo que o próximo passo não mude a sua vida completamente, mas ele te faz enxergar um outro próximo. Eu não conseguiria ter, se for pensar, construído a comunidade com milhares de membros, a maior plataforma de hipnose do mundo, e se eu tivesse esperando enxergar isso, eu não tinha nem noção disso. Então dá o próximo passo. Erra rápido, aprende rápido. Boa. Muito bom. Ô, Mani, eu não tenho nem como te agradecer por ter vindo, de verdade, por ter aceito o nosso convite. Eu falei certo, Romani, gente, é porque assim, eu perguntei pra ele como a sua mãe te chama, entendeu? É muito complexo, nomes difíceis. De verdade, foi um prazer ter você aqui. Pra parte 2, você traga a Lorena, tá? Tamo junto, ó, prazer é meu também, foi um prazer falar com vocês, parabéns pelo trabalho aí. Inclusive, quem não tá inscrito aqui nesse canal, se inscreve aí no canal, já marca o sininho pra receber os próximos episódios também. Gosto assim. E onde as pessoas te encontram? Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, Instituto Romani, é só digitar no YouTube Romani com 2 N's e I. Então, o canal do YouTube chama Romani. Ou o site chama www.romani.com.br com 2 N's e I. Agora o Instagram eu não consegui pegar, que aí fica Romani Souza, e esse é o Instagram, Romani com 2 N's e I, Souza com Z. A pessoa... Outro Romani. Existe uma pessoa que chama Romani e, tipo assim, eu olho, tem tipo 5 anos que ela não acessa o Instagram. Tô no mesmo problema. Inclusive, gente, eu estou pra resolver o meu problema. A Ju Fracaroli sem o ponto, ela não usa o Instagram.
A gente tá tentando resolver esse problema, mas vamos ver se vai dar certo. Faz parte do jogo. Quem quiser conhecer mais, gosta de psicologia, neurociência, autoconhecimento, conhecer mais sobre hipnose levada a sério, vai lá que vocês vão gostar bastante também. Pra ter acesso ao instituto, essas coisas, só entrar Tudo lá no no site. canal que vai estar lá. Só entrar lá, Romani, procurar Romani com 2 N's e I. Se vocês que estão aqui assistindo esse episódio me mandar um direct lá no Instagram falando, eu vou mandar um conteúdo super especial pra você sobre isso. Opa! Aê, muito bom. Agora tá bom. Gente, vocês me encontram no @ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem 2 Cs, um L e aparentemente I no final. E você pode me encontrar no @Braulio Simberg. Na verdade, vocês encontram mais ele do que eu, mas vai dar tudo certo, É gente. isso, O jogo né? virou. O mundo dá voltas, não é mesmo? E vocês podem seguir também o perfil desse podcast. Entendi. Versão digital podcast. Segue lá. Tá certo. Tá. Bom, o Romani já falou algumas coisas, mas você já sabe, né? Onde quer que você esteja, vão ter vários botões. Já faz o que ele pediu, tá? Porque se ele pediu, ele pediu. Você hipnotizou as pessoas pra fazerem as 1, coisas, 2, apertar 3. os... Sempre É um processo ativo. Mas toda vez que você entrar no YouTube, você vai se lembrar de inscrever no canal Versão digital. Versão Digital. Olá, eu gosto assim, entendeu? Então nem preciso mais falar. Mas é sério, gente, ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda a gente a mostrar pra mais pessoas que digital pode ser um caminho incrível. Muito obrigada por estarem aqui, até o nosso próximo episódio. Tchau! Valeu!